Eram-se ovelhas juntas no aprisco, eram-se ovelhas que a amante cuidou, porém uma tarde ao contá-las todas. Sejam bem-vindos ao devocional Princípios de Vida. Esses dias eu fiz uma gravação falando sobre o quão importante somos cada um de nós no processo de montagem, né, desse grande quebra-cabeça que é a vida, né, que Jesus nos deu aí para viver. O quão Deus se importa com cada um de nós. E essa visão, né? Uma amiga me mandou uma figurinha, né? Falando sobre essa parábola das ovelhas, né? De que um pastor deixa as 99 no aprisco, né? Deixa em segurança e volta para buscar uma ovelha que falta. Olhando o universo, a gente está falando de uma porcentagem muito pequena perto do rebanho. Mas olhando, né, se a gente for pensar matematicamente falando, financeiramente falando, né, o esforço talvez não compensasse. Ainda mais pelo risco de não saber se ela seria de fato aproveitada, né, se ela poderia ter sido comida, né, por bicho, né, atacada por algum animal selvagem. Mas a parábola traz justamente que em nenhum momento há essa consideração, há essa análise, né? Deus não nos trata por números, né? Ele nos trata por propósitos que Ele pretende cumprir nas nossas vidas e nas vidas das pessoas que estão ao nosso redor. E a gente observa que para cada pessoa, né, existe uma identidade específica, existe um propósito específico, existe algo específico para ser feito, para ser desenvolvido, para ser trilhado. E eu acho que o maior desafio da nossa vida é justamente descobrir, né, em Deus qual é o nosso propósito, qual é o grande dom que Deus derramou sobre as nossas vidas. Temos todos nós obrigações que são inerentes a todos, né, que se convertem, viver uma vida santa, viver uma vida, né, em santidade, viver uma vida em honestidade, viver uma vida transformada, né, transformado ali pelo Espírito. Mas pregar o Evangelho a toda criatura, amar Deus sobre todas as coisas, né, honrar pai e mãe. Então algumas coisas são específicas, né, são coletivas, né, algumas coisas são para todos nós. Mas existem coisas que são específicas para cada um de nós. Só que Deus valoriza muito mais o caminho do que o final, né, nesta vida, nesta existência. Porque o nosso final é morada na eternidade, que é o nosso descanso, é a nossa aposentadoria, né, digamos assim. E às vezes naquela sede, naquela preocupação excessiva com qual o propósito, qual o objetivo, como eu vou alcançar aquilo, como eu vou realizar aquilo, a gente deixa de desfrutar do caminho, que é algo extremamente importante e que é o objetivo de nós estarmos aqui. Porque se Deus quisesse simplesmente só, né, nos remir, tirar do pecado e nos salvar, Ele faria isso logo na conversão, né? Terminou de limpar o garoto aqui, recolhe e deixa ele aqui que não vai errar mais. E não é esse o objetivo. A gente está aqui, né, para adorá-lo, para ouvir de Deus o que precisa ser transformado, né, em nós a cada dia, sentir o amor, né, sermos amados e também amarmos as pessoas ao nosso redor, falarmos do Evangelho, mas principalmente desfrutar da caminhada, desfrutar da transição, né, que a gente tem entre a conversão, né, a mudança de mentalidade, a mudança dos primeiros valores, o compartilhamento da nossa fé com as pessoas, a transformação que ela realiza dentro de cada um de nós e o principal, que é o que a gente consegue ter como visão de mundo
a partir do momento em que a gente passa a viver um evangelho verdadeiro. Eu acho que a maior dádiva e a coisa mais bonita que o evangelho traz para cada um de nós é que o evangelho ele verdadeiro, ele nos tira do foco. Ele nos tira da direção das nossas próprias caridades, dos nossos conceitos, né? Ele faz com que a gente passe a se importar com o próximo, com o outro. Ele faz com que a gente tenha vontade, né, de sermos protagonistas de algumas coisas nas nossas vidas para conseguir prover, né, coisas e recursos para que a gente possa ajudar as pessoas. Ele faz com que as necessidades das pessoas também toquem o nosso coração. A gente deixa de viver uma vida baseada em egoísmo, em apenas consumo, né? Em apenas se encher de coisas, de recursos, para poder entender que a gente vive num coletivo e que não importa em qual grau a gente esteja, sempre terá pessoas acima e sempre terá pessoas abaixo, né? E a nossa obrigação é olhar para os de baixo e tentar puxá-los para o mesmo nível que a gente está. Assim como os que estão acima e, né, estão dentro da mesma fé e entendem da mesma maneira o reino de Deus, também tem o objetivo de puxar os que estão embaixo, né? E você passa a ter uma escalada, né? Uma vida mais leve, porque o sentido de determinadas coisas mudam, né? A gente não quer simplesmente crescer por crescer, a gente não quer simplesmente levar uma vida farta, mais longe da presença. Caminhar com Deus é muito mais sobre o que a gente consegue fazer no caminho, né? Sobre o que a gente consegue desfrutar no caminho, sobre o que a gente consegue aprender no caminho, do que sobre chegar a um lugar, de fato, sobre cumprir uma meta de fato. A gente sempre vai estar perseguindo a melhora, a gente sempre vai estar perseguindo a evolução, mas o caminho será sempre valorizado e sempre muito importante, porque todas as dificuldades que nós passaremos, nós não passaremos sozinhos. Todas as necessidades que nós teremos, as básicas, serão supridas por Deus. Os medos e os anseios que nós teremos serão tratados pelo Espírito Santo. A gente passa a ter, né, na Trindade a nossa maior inspiração de vida, né? O amar a Deus, o entender o que Ele fez, o reconhecer que Jesus andou nessa terra para mostrar para cada um de nós que é possível, e o conviver com o Espírito Santo, que é sempre aquele que vai nos dando a direção, que é o nosso conselheiro pessoal, né? O Espírito Santo passa a ser um conselheiro pessoal de tudo aquilo que a gente precisa, de tudo aquilo que a gente tem dúvida, de tudo aquilo que a gente precisa conversar. As nossas conversas diárias, os nossos devocionais, na verdade, são conversas, né? Com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Os nossos devocionais são, né, a nossa leitura diária passa a ser uma leitura para adquirir sabedoria e entendimento para poder lidar com as coisas que virão na caminhada. E é isso, né? Aqui passando um cafezinho e batendo um papo com vocês e refletindo sobre o que a gente tem com o devocional de hoje. Enfim, é isso. Que Deus abençoe a sua vida, sua mente, seu coração, seu trabalho, sua família. E não se esqueça, né? Desfrutem da presença do Espírito Santo, desfrutem do caminho, desfrutem da intimidade com Deus, que é o ponto mais alto e mais importante da nossa caminhada. Que Deus abençoe a todos.